O Tupi Futebol Clube, time tradicional de Juiz de Fora com mais de 100 anos de existência, teve sua história agora contada no documentário Este é o Tupi. O documentário foi produzido e dirigido por alunos da Faculdade de Comunicação Social da UFJF. Nele foram entrevistados ex-jogadores, torcedores e também jornalistas, que contribuíram para a construção da história do clube. E para conhecermos mais sobre esse projeto, eu converso agora com os produtores e diretores Gustavo Sampaio e Otávio Botti. Gustavo, Otávio, sejam muito bem-vindos ao programa Curto Circuito. Antes de mais nada, parabéns pelo documentário que vocês acabam de fazer. Vamos lá, para a gente começar o nosso bate-bola aqui. Como é que surgiu essa ideia? Por que produzir um documentário sobre a história do Tupi? A ideia surgiu diante de uma aula que a gente tinha que fazer, de produção em TV, no caso na faculdade. E o objetivo dessa matéria é produzir um audiovisual. Então a gente teve logo essa ideia de produzir um audiovisual, algum documentário, alguma coisa. Surgiram várias ideias e a gente chegou ao consenso de fazer do Tupi. Porque a gente via que não tinha registro do Tupi, sobre a história do Tupi. Então a gente resolveu fazer esse documentário para ser uma coisa diferente de todas que tem aí, né, em Juiz de Fora e em outras cidades. E como você mesmo falou, o Tupi já é um clube centenário. E mesmo assim, muita gente que é de Juiz de Fora mesmo não conhece o Tupi. Mesmo sendo um time que está sempre jogando aqui, sempre trazendo outros clubes grandes para jogar, muita gente não sabe qual que é a história do Tupi, como que ele foi fundado, em qual ano. Às vezes acha até que é um clube novo, recente. Então isso também serve como mais informar as pessoas e incentivo da própria cultura, que esporte também é cultura e educação. Então, no sentido de informar as pessoas e também para elas conhecer a história do Tupi, que é bastante importante para a cidade. Você acredita que um documentário como este é uma forma de estimular também a existência do Tupi, ou seja, a permanência nesse centenário? Na verdade, tem 102 anos, né? Isso. Então é uma forma de permanecer o Tupi, divulgar quem é o Tupi? Ah, sem dúvida. Quanto mais você divulga, quanto mais a própria mídia expõe o Tupi na televisão, nas rádios, isso é bastante importante porque isso cria mais identidade com os Juiz de Foranos e acaba atraindo mais torcedores. Então isso vai gerar mais apoio dentro do estádio, vai gerar mais renda ao clube. E isso é importante porque Juiz de Fora é uma cidade de quase 600 mil habitantes. E a gente não tem um grande time, a gente não tem um time na Série A, nem na Série B. Então isso é como forma de incentivo. A gente vê tanta cidade menor do sul, de São Paulo, que tem um time que está na Série A, que consegue ter uma renda boa. Então isso é importante para trazer mais torcedores, talvez até mais apoio de patrocínio, talvez do próprio município. Isso é importante também. Sem contar que a gente também procura valorizar a história do clube. Ver as dificuldades que o clube passa, que o clube passou. Mas mesmo assim é um clube que continua... Que o Tupi já teve momentos de altos e baixos, altos né? e baixos, mas mesmo assim o time continua lá jogando, continua lá tendo seu clube, apesar das dificuldades, apesar de tudo, o Tupi ainda continua, né? Otávio, a questão da pesquisa. Que você pesquisar um clube, ou aliás qualquer coisa, com mais de 100 anos, é uma coisa bastante complexa. Mas como é que vocês conseguiram selecionar as pessoas que pudessem dar os depoimentos, dar as informações que fizeram a história do Tupi? A gente fez uma breve pesquisa na internet mesmo. Depois veio um pouco do conhecimento da gente, porque a gente já tinha um pouco de conhecimento da história do clube, das pessoas que foram importantes para o clube. E a partir disso, a gente partiu para outra etapa da pesquisa, que foi mais aprofundada. Aí a gente procurou em biblioteca, procurar coisas mais antigas, jornais antigos. Fomos na Funalfa para fazer pesquisa de alguns vídeos, para ver se tinham vídeos antigos do Tupi. Foi uma pesquisa difícil, não foi fácil, porque existem poucas coisas. No próprio clube não tem muitas coisas sobre o Tupi, sobre a história do clube. Então foi uma pesquisa difícil, mas prazerosa ao mesmo tempo. A gente descobriu várias coisas que a gente não conhecia e várias coisas interessantes que está aí no documentário, né? Gustavo, qual é a importância? Vocês falaram agora há pouco da importância desse documentário para a cidade, né? Para as pessoas, os torcedores principalmente. Qual a importância desse documentário para o Tupi? Olha, Clube Tupi. Eu acho que é mais o sentido das pessoas conhecerem o Tupi e a partir disso apoiarem mais o clube e eles também terão, porque eles não têm um material para expor a história, para mostrar para os outros. Então, como uma memória, é uma né? memória, como divulgação talvez e como memória, como você mesmo disse, de acervo que a gente pesquisou bastante
que talvez muita gente do próprio Tupi não conheça, porque esteja mais recente no clube. Então tem coisas ali de 1920, por exemplo, vídeos antigos que muita gente não conhece, e isso serve como forma de memória e também para divulgação, para as pessoas conhecerem a história do clube. Otávio, a relação do Juiz Forano com o Tupi, a partir de agora você acha que vai mudar? Olha, é o que a gente tenta fazer, porque o Juiz Forano ainda se encontra muito longe do clube da cidade, o único clube que tem um futebol profissional ativo. É o que não acontece, como o Gustavo disse. Em outras cidades tem clubes na Série B, cidades até menores que o Juiz de Fora, mas o Juiz de Fora ainda não explora o potencial. O Juiz de Fora ainda tem um pensamento um pouco retrógrado e não explora muito o potencial, se distancia muito do Tupi. Tupi faz uma campanha boa, por exemplo, os torcedores começam a aparecer, mas a partir de uma derrota, você já vê o público decrescer dentro do estádio. Então, eu acho que a relação do Juiz Forano com o Tupi tem que crescer muito ainda, muito mesmo. E eu acho que o documentário pode ser uma forma, porque a gente usou uma forma, digamos assim, uma comunicação com o telespectador, uma comunicação simples, que todo mundo que vê entende. Não é uma comunicação de futebol, por exemplo, onde usam jargões, usam várias gírias, alguma coisa assim, mas é uma comunicação simples. Qualquer um que vê vai entender a história do time, desde que o time foi fundado até a gente foi até 2014 ali. Então, todo mundo que vê vai entender e ver que a história do clube é uma história rica, não é uma história pobre. O clube passou por várias histórias bem legais e acho que todo mundo... Tem como data de fundação, né, 1912. Isso, 26 de maio de 1912, né? Foi fundada através de uma dissidência de pessoas que estavam no Tupinambás, tinha um time no Tupinambás, só que o Tupinambás tinha, digamos assim, o objetivo de ser um clube, não ter o futebol como principal meta. Mas aí essas pessoas que queriam ter o futebol como principal meta saíram do Tupinambás e formaram o Tupi, que aí sim o Tupi tinha o objetivo de um time de futebol e aí começaram a jogar, aí virou o que virou hoje, né? Otávio, vocês entrevistaram jornalistas e radialistas. Por que essa preferência por essa profissão? É porque a gente buscou vários olhares das situações, vários olhares de vários momentos. Então a gente entrevistou torcedores, a gente entrevistou jogadores, ex-jogadores e os jornalistas, né, que tem aquele olhar mais apurado da situação, pode nos contar mais detalhes sobre o que ocorre. Então a gente procurou trazer um jornalista mais contemporâneo, um jornalista mais recente, assim como jornalistas mais antigos, né, que acompanharam lá na década de 80, na década de 90. E isso foi bem interessante também, que trouxe vários fatos inéditos para o nosso documentário, trouxe situações engraçadas até, situações que a gente nem imagina que eles passaram talvez para transmitir um jogo do Tupi em outra cidade, né? Porque as coisas antigamente não era como hoje, não tinha a infraestrutura que tem hoje em estádios, por exemplo, para transmissão. Antes não, você ia lá no interior, a torcida ficava ali do seu lado, gritando para você, te xingando às vezes, xingando o profissional que está trabalhando na partida, principalmente se for de fora da cidade deles, né? Aí que eles pegavam no pé mesmo. Então, a gente viu isso, que era muito diferente do que é hoje. As coisas mudaram, talvez para melhor, né? E é bem interessante ver essa parte dos jornalistas exatamente por isso, por um olhar diferenciado. Tem um olhar diferenciado de todos os segmentos que a gente procurou abordar. Bom, agora a pergunta que vale para os dois aí. Qual é a relação de vocês dois com o Tupi? Bom, a minha relação com o Tupi não era tão profunda assim. São torcedores, claro, né? Somos torcedores, mas como até a própria cultura da cidade não tem... É muito raro você encontrar... Está aqui um exemplo de você encontrar um torcedor do Tupi. Normalmente as pessoas são torcedores de clubes aqui em Juiz de Fora, principalmente do Rio, os 4 grandes do Rio e os 2 de Minas Gerais. Mas é muito raro você encontrar um torcedor que é exclusivamente do Tupi, porque por ser aquelas dificuldades que a gente já falou, de não jogar uma liga tão disputada, às vezes não gera tanto interesse assistir um jogo assim e apoiar um time nesse nível. Então, mas é muito importante. E eu, conforme fui ajudando na produção do documentário, fui conhecendo um pouco a história do Tupi e fui cada vez mais me interessando e participando da história que está sendo construída ainda. Passei aí mais em estádios, em acompanhar amigos, incentivar amigos, levar pessoas também a ajudarem, a se interessarem mais pelo Tupi. Eu torço para o Tupi
acompanho profundamente o Tupi desde 2006, mais ou menos, quando eu era quase criança, né, quase, mas sempre, a primeira vez que eu fui no jogo do Tupi, eu já falei, eu quero torcer para esse time. Eu já cheguei a torcer. Já virou torcedor? Já virei torcedor na assumido, hora. Né? Único, meu único time. Porque geralmente, como o Gustavo falou, as pessoas têm o Tupi como segundo time. Mas desde que eu fui no estádio a primeira vez, eu falei, não, quero torcer para esse time só. Porque eu acho uma sensação bem diferente, bem única, você acompanhar um time tão de perto assim ou acompanhar um time de longe. Eu não gosto de acompanhar coisas de longe. Não gosto de acompanhar, por exemplo, um Flamengo, um São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que é lá em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Então, tá longe da gente. Os times da casa, né? Você optou por um time da casa, né? O time da casa está perto, a gente pode ir no estádio, a gente tem uma proximidade maior até com os jogadores, a gente pode até chegar nos jogadores, conversar com eles. Então, essa proximidade também é bem legal para quem torce para o Tupi. De toda a história que vocês escolheram, né, desses 100 anos, como já disse, né, o Tupi passou por altos e baixos. Qual o momento mais significante que o Tupi passou do ponto de vista de vocês? Na minha opinião, acho que podemos destacar 2 momentos. O Fantasma do Mineirão. Que época que foi esse fantasma? Foi no final da década de 60, se eu não me engano, em 69, se não me falha a memória, onde o Tupi foi convidado, o Tupi estava numa fase ruim, trocaram de técnico, entrou o Geraldo Magela, que também é um cara fantástico, está no documentário, contou histórias bem legais. O Tupi foi convidado para fazer uma série de amistosos com os grandes times de Belo Horizonte, né? Cruzeiro, Atlético e América. Aí o Tupi, se eu não me engano, foi primeiro contra o Cruzeiro. O Tupi ganhou do Cruzeiro, depois jogou contra o Atlético, ganhou. E jogou contra o América e ganhou. Tudo lá em Belo Horizonte. E disso eles tentaram revanche. Fora de casa, né? Ganharam fora de casa, os grandes times, né? E diante disso eles pediram revanche, o Tupi foi ganhou. E tomou o apelido de Fantasma do Mineirão, porque lá no Mineirão ninguém ganhava do Tupi, né? Nem os grandes ganhavam. E esse momento é bem importante porque foi a partir daí que o Tupi recebeu uma proposta para fazer um amistoso com a seleção brasileira, de Pelé, Garrincha, aquela seleção fantástica que a gente já tinha antigamente. E o Tupi empatou com a seleção brasileira, saiu até na frente, mas aí o juiz deu um jeito lá de colocar essa história, eu não sei a história que me contaram. O juiz deu um acréscimo lá de 15 minutos para treinar, aí a seleção brasileira empatou. No final das contas era para o Tupi ganhar, né? E outro momento importante também, não sei se o Gustavo ia citar esse momento, eu acho que foi a conquista da Série D, de 2011, que foi um campeonato brasileiro, pode ser a 4ª divisão, mas para quem torce para o Tupi, para a cidade, é uma grande conquista. Diante de todas as dificuldades, o Tupi na época tinha uma das menores folhas salariais da competição, se não me engano a 3ª menor folha salarial. E mesmo assim o time chegou lá e ganhou do Santa Cruz, ganhou aqui em Juiz de Fora por 1-0, gol do Ademilson, que também está no documentário. E lá em Recife ganhou por 2-0 e aí foi campeão diante de cerca de 60 mil pessoas. Aí foi campeão da Série D. Esses 2 momentos acho que marcam a história do Tupi, são marcos na história do Tupi. Um torcedor sempre vai se lembrar disso aí para sempre. Eu concordo plenamente com o Otávio. Eu acho que o Fantasma do Mineirão, se a gente for olhar a história toda do Tupi, talvez tenha sido a mais importante, porque foi onde o Tupi apareceu para a mídia. Foi o auge do Tupi, foi o auge, né? Período de ouro, né, do Tupi. Exatamente, foi onde ele apareceu para a mídia nacional, porque ele jogou com a seleção brasileira e ainda empatou com a seleção. E um fato curioso, que é história, tem até uma foto no estádio, que é o Pelé jogou aquele jogo e tinha um marcador dele, que foi o Toledo, que, segundo o Pelé, foi um dos marcadores mais difíceis que ele já enfrentou. E isso, para um cara que jogava no Tupi, a moral que ele recebeu, né? E ele ficou, lisonjeado, e isso tem uma foto lá no estádio. E o Toledo até hoje em dia ele é funcionário do estádio, ele é administrador. E esse foi a época áurea do Tupi. Mas esse do campeonato da Série D também foi muito importante porque, como ele disse, foi um campeonato nacional, não foi um campeonato mineiro que é regional, estadual. Foi um campeonato nacional e isso apareceu para a mídia inteira, em todos os canais grandes de televisão que cobrem o jornalismo, que tem o jornalismo esportivo. Então é uma forma também de divulgar a marca do Tupi, de mostrar, a gente está aqui, a gente está disputando o campeonato, estamos ganhando, vamos subir para a Série C. Então foram dois momentos muito marcantes. E a título de curiosidade, um momento que também foi bem marcante
foi um jogo que eu acho que o Otávio pode até contar melhor, que ele estava no estádio, que foi quando um massagista de um clube rival entrou no meio da partida e tirou um gol do Tupi. Você pode falar? Esse aí foi de conhecimento nacional, Sim. né? Ao vivo nós vimos aquela cena complicada, né? Internacional, inclusive. Tiveram televisões da Alemanha, até da Índia noticiando isso. Então foi um momento que quem estava no estádio não entendeu nada do que estava acontecendo. Só foi entender depois, na verdade, no outro dia, né? No outro dia Que pegou todo mundo de surpresa, né? Aquela ação do massagista imagens, lá. né? Foi uma surpresa bem grande, ninguém entendia nada. Todo mundo bravo com o massagista lá no estádio, mas ninguém sabia na hora ali o que tinha acontecido de verdade. Então, só no outro dia mesmo que a ficha foi cair pra gente, mas... Otávio, para você, durante todo esse período de que vocês conhecem, né? 2 torcedores natos aí, né? Qual foi o melhor jogador do Tupi dos últimos tempos? Olha, é difícil. Na minha época, a época que eu acompanhei, sem dúvida nenhuma, foi o Ademilson. Mas tiveram outros jogadores atrás do Ademilson, tiveram o Toledo, que também está no documentário, teve o João Pires também, que já morreu. Foi inclusive o que marcou o gol contra a seleção brasileira. O gol contra a seleção brasileira, ele marcou. Tiveram vários jogadores que marcaram o Tupi, mas que eu vi foi o Ademilson. Pelas coisas que ele fez pelo Tupi, pela fidelidade que ele tem ao clube, inclusive, ele tem um respeito muito grande pelo clube, pelos títulos que ele conquistou, porque os maiores títulos que o Tupi tem foram com o Ademilson. Né? A Taça Minas 2008, foi artilheiro, a Campeonato Brasileiro ele foi artilheiro também, vários campeonatos de interior que o Tupi conquistou, Campeonato Mineiro do Interior, ele estava presente. Então é um jogador que marca bastante e é um jogador que é fiel ao clube, não saiu para muitos clubes desde que está no Tupi. Então ele é um jogador que marca a história do Tupi. E você, Gustavo, quem foi o artilheiro, quem foi o melhor jogador do Tupi? Sem dúvida também é o Ademilson, porque desde quando eu comecei a acompanhar o Tupi, ele era o craque do time e desde então eu acompanho e é aquele negócio, ele tem tanto carisma e tanta confiança da torcida que mesmo por ele já ser um veterano de 40 anos, ele não consegue jogar todos os jogos seguidos, então às vezes ele é poupado, mas mesmo assim no estádio todo mundo grita o nome dele, mesmo ele não estando em campo, então isso mostra a importância dele e assim, é claro que a gente tem que citar o Toledo e outros jogadores, o João Pires, mas como a gente não presenciou, a gente não viu ao vivo e a gente tem poucos arquivos, a gente não pode falar muito a respeito, mas da nossa geração assim, com certeza foi o Ademilson. Bom, vocês são estudantes de comunicação, né? Fizeram um documentário, optaram por fazer um documentário em sala de aula. O que esse documentário contribuiu para a formação acadêmica e futuramente profissional para vocês dois? Eu acho que contribuiu muito para a nossa formação, exatamente por fazer um documentário um pouco complexo. As pessoas podem achar que é fácil, mas é um documentário muito complexo pela pesquisa que é feita, pela técnica que é usada. A gente às vezes falhou em alguns momentos, né? Mas isso faz parte do nosso aprendizado. A gente falhou na hora de fazer um plano ali com a câmera, a gente falhou em algumas partes técnicas, mas isso a gente aprende com o tempo. Isso a gente aprendeu, a gente passou alguns perrengues também, algumas dificuldades, porque nem sempre a gente dependia do material da faculdade, né? A câmera, o microfone. Às vezes a gente não tinha, aí tinha que desmarcar com o entrevistado, tinha que deixar de fazer as imagens. Aqueles imprevistos que sempre acontecem, né? Eu acho que isso é o principal. A gente passando por esses perrengues, lá na frente, quando a gente tiver talvez trabalhando, tiver uma situação melhor, a gente não vai ter tanta dificuldade em desempenhar a nossa função lá. Eu acho que é importante a gente passar esse perrengue enquanto a gente está aprendendo, para lá na frente a gente dar valor àquilo e achar tudo Tiveram fácil. apoio de alguém? Tivemos apoio do nosso professor responsável, tivemos apoio da UFJF também. Do Tupi, infelizmente, a gente procurou, mas eles não demonstraram tanto interesse assim, quanto a gente pensava que eles iam demonstrar. Mas a gente teve apoio principalmente da universidade, do nosso professor responsável pela matéria, né, a matéria de produção em TV. E da nossa equipe toda também, que são 9, 10 pessoas que fizeram parte. Sozinho, né, Não, certamente, né? Teve a produção dessa É. bastante complexa. Sim. Só para encerrar que o nosso tempo está acabando, para o Tupi mudar hoje, para ele ter maior visibilidade, qual a sugestão que vocês encaminham para o Tupi, para os administradores, os técnicos, a diretoria do Tupi? Dá um recado para eles aí. Eu acho que o Tupi precisa retomar a sua credibilidade. O Tupi precisa ter credibilidade para o empresariado de Juiz de Fora e de todo o Brasil. O Tupi hoje não é uma marca de Juiz de Fora.
É uma marca nacional, está disputando Campeonato Brasileiro, disputa o Mineiro, às vezes como protagonista até. Eu acho que o Tupi também precisa se profissionalizar um pouco mais, porque o Tupi às vezes não tem campo para treinar, essas coisas não podem acontecer num clube profissional. Eu acho que o Tupi precisa, essas duas coisas, se profissionalizar um pouco mais, ter dirigentes mais profissionais, né, ligados ao mesmo, só ao futebol, mais nada, porque geralmente eles acumulam duas funções, trabalham no lugar e ajudam o Tupi sendo dirigente, e retomar a credibilidade com a cidade, retomar aquela confiança que a cidade um dia já teve em tempos atrás com outros presidentes. Precisa retomar agora essa credibilidade para ter mais investimentos para montar um bom time. E eu sei, Gustavo, qual a sua sugestão que você manda para o Tupi? Eu concordo com o Otávio. Eu acho que assim, o principal de tudo é o investimento, porque no futebol sem dinheiro, infelizmente, você não vai para frente, se você não tiver um bom investimento. E eu acho que E boa vontade também, né? Sim, boa investimento vontade. E boa vontade, né? E eu acho que o Tupi tem que se mostrar como uma marca que tem potencial, porque o maior time de uma cidade que tem 600 mil habitantes, ou seja, só aí já tem bastante público, conforme tiver investimento do empresariado, do município ou de fora, vai ser bem-vindo e isso com certeza vai dar frutos lá na frente. A gente tem exemplos de times menores que tiveram um investimento quando muita gente não acreditava e depois subiram, chegaram na Série A, geraram muito mais lucro porque tem renda de cota televisiva. Então acaba que não é um gasto, realmente um investimento que depois com certeza vai gerar lucro no futuro. E isso vai valorizar a marca do Tupi e vai criar o Tupi como um time maior do que ele já é. Só para a gente encerrar, quanto tempo tem o vídeo? O vídeo está em torno de quase 40 minutos, tem 37 minutos. Então tem bastante depoimento para as pessoas aprenderem, refletirem, né, e de uma certa forma tentar engrandecer cada vez mais o Tupi. Queria agradecer a presença, Gustavo, parabéns pelo trabalho. Otávio, parabéns também a toda a equipe, né, que consigam, né, os objetivos de vocês e que o Tupi chegue num patamar bem mais alto que a gente gostaria de ver. Muito obrigado. O Curto-Circuito fica por aqui, mas continua no nosso canal no YouTube e no Facebook. Até a próxima. Tchau.